Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz as Escrituras, todo aquele que nele crer não será confundido. Aos Romanos, capítulo 10, versos 9 a 12. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade para um tempo de lições de aprendizado no livro de Deus. Ainda mais lições no Concílio Apostólico em Jerusalém. O primeiro concílio da Igreja para resolver uma questão doutrinária. E nós estamos naquela parte conclusiva onde Tiago que estava presidindo o concílio, após debates, e o básico foi os testemunhos. Primeiro, os testemunhos de Paulo e Barnabé, que eles contaram os sinais e os prodígios que Deus estava fazendo lá na igreja, lá na região que eles estavam pregando. Eles, após contar a questão que os trouxeram ali, que foi a intervenção dos judaizantes, e após tantos milagres, após tantos prodígios, tantas pessoas convertidas, chegam eles e, como intrometidos, disseram: olha, vocês não podem ser salvos se não praticarem a circuncisão e guardar a lei de Moisés. Essa foi a questão que os trouxeram a Jerusalém. E eles contaram, eles deram o seu testemunho. E depois ouviram Pedro, que testemunhou, não se gabando, mas contando: olha, vocês sabem que eu fui o primeiro, há muito tempo, escolhido dentre vós para pregar o evangelho da salvação aos gentios. Eu fui, preguei e eles creram. Aquilo ali levou Tiago a partir para a conclusão do concílio. E quero destacar no vídeo de hoje tudo que Tiago falou foi muito importante, porque após ter ouvido o testemunho de Pedro, ele disse: olha, com isto confirmam as Escrituras que dizem: feito isto, eu voltarei
e vou levantar o tabernáculo de Davi, que está caído, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. E isto é conhecido pela fala de Deus há séculos. Lembremos daquele episódio. Deus tinha feito a promessa a Abraão, aquela promessa de que ele seria pai de muitas nações. Mas havia tantos obstáculos para Abraão ver superado aquilo ali. E muitos anos depois, quando ele estava como que desanimado, Deus o chamou para fora, era noite, e disse para ele: olhe para o céu, olhe para as estrelas e conte-as, se for possível. Sabe? Essa quantidade de estrelas, assim será a tua geração. Sabe? Eu estava ali. Você estava ali. Nós estávamos ali entre essas estrelas que Deus mandou que Abraão contasse. E mais tarde, numa outra experiência de Abraão, ele que tinha falado a princípio, Deus tinha falado a princípio das estrelas, agora fala da areia do mar. Abraão, a tua descendência será como areia do mar, será tanto quanto a areia do mar. Deus estava falando baseado na promessa que ele fizera lá no chamamento de Abraão, quando ele disse: "Se tu uma bênção". E após falar outras coisas, ele disse: você será pai de muitas nações. Olhe bem, pai de muitas nações. E tua descendência será como as estrelas no céu. Sua descendência será como areia do mar. É justamente isto que está nesta profecia que Tiago falou ali no concílio. Às vezes, a nossa fé, a nossa mente limita os propósitos de Deus. Os judeus, quando a igreja foi fundada, eles ainda estavam com essa mente limitada, pensando em um Deus monopolizado, em um Deus só para eles. Eles pensavam que eles eram o único povo, mas Deus, através de profetas, veio mostrando, falando do grande propósito de Deus. Ó, que nós não tenhamos uma mente limitada hoje, que nós não vamos viver brigando por denominações,
fazendo debates religiosos que não levam a nada. No tempo apostólico, eles tinham razão de se reunirem e fazerem os debates. Incrível! Sempre que eles se reuniam, a base total das decisões, o final de toda a questão era a presença de Deus, o sobrenatural, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, se manifestava, falava, terminava toda a questão. Aleluia! Isto é maravilhoso, que os nossos debates para resolver problemas doutrinários hoje não sejam debates carnais, mas sejam debates onde o Espírito de Deus se manifesta e fala e se revela. Deus, aleluia, porque o teu propósito é muito grande. Abre a nossa mente, revela-nos a tua vontade, o teu propósito, para que não vivamos como aqueles judeus, criando casos por picuinhas, por nomes denominacionais, mas que sempre, Deus, os nossos debates tenham base ou bases na tua palavra, e que o Senhor venha e manifeste, resolvendo tudo. Amém e amém.